Olá, povo de Jesus, seja bem-vindo ao seu canal favorito, ao seu canal Top das Galáxias, chamado Compartilha Cristão. Aqui nós compartilhamos mensagens, revelações, opiniões, tudo isso da parte de Deus com muita humildade e simplicidade. Eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo, conosco, para mais esse Compartilha Discipulado, dando continuidade ao tema identidade. É necessário conhecer quem você é, quem lhe criou, para que você entenda o seu propósito. O propósito é da sua criação, da sua existência. Só assim, entendendo isso, nós podemos ter uma vida feliz, plena, onde acordamos todos os dias motivados, onde vamos dormir todos os dias satisfeitos, porque estamos fazendo exatamente aquilo que fomos criados, que fomos designados a fazer. Isto se chama obediência ao propósito, certo? Então, esta é a aula 2 sobre a temática, o tema identidade. Eu gostaria de recordar rapidamente aqui o que nós aprendemos na aula passada. Aprendemos que Deus tem um plano original para a humanidade, para você, meu querido, você, minha querida, assim como para mim também. E qual é esse plano? O plano é homens e mulheres, ou seja, humanidade criada à sua imagem e semelhança para viver eternamente, interagindo juntamente com Ele em um ambiente, em um relacionamento de amizade, carinho e amor. Essa verdade está testificada, está clara no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Você pode dar uma conferida lá, que você vai entender o plano original de Deus para a sua vida, para a humanidade. Certo? E nós aprendemos na aula passada que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos criação de Deus, criados para um propósito. E qual é o propósito? Governar a terra, povoar a terra, interagir com Deus, cumprindo o propósito, o plano do Senhor, o plano de Deus aqui na terra, assim como é cumprida esta vontade no céu. Ok? Então, este é o propósito, certo? O que mais nós aprendemos? Aprendemos também que existem diretrizes, mandamentos, e estes mandamentos são para nossa proteção e não privação. E mais, não somente para nossa proteção, mas para a proteção dos outros também. Não é somente para a sua proteção, mas para a minha proteção também. Isso é maravilhoso, certo? Então não é para nos privar. As leis, os mandamentos, as diretrizes que Deus estabeleceu, mas é para nos proteger como sociedade, como humanidade. E o que mais nós aprendemos? Aprendemos que todas as coisas foram sujeitas a nós, por isso nós temos autoridade, sobre a criação, sobre a natureza, os animais selvagens, animais domésticos e etc, e etc, e etc. Certo? E hoje nós vamos seguir falando sobre a tentativa de Satanás em frustrar este plano original de Deus. Por que uma tentativa? Porque ele não conseguiu. Exatamente, ele não conseguiu. Glória a Deus por isso, não é verdade? Porque senão, ai de mim e ai de ti também. Ai de mim e ai de ti também. E a base bíblica está em Gênesis capítulo 3. E eu quero ler com você do versículo 1 ao 8. E o texto diz: Mas a serpente era a mais astuta, mais que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher: Portanto, Deus vos disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? A serpente perguntou à mulher. E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore
que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus, preste muita atenção nesse versículo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, serão abertos vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. 6. Viu, pois, a mulher que a árvore era boa para comer, e que era agradável aos olhos, e cobiçável para alcançar a sabedoria. Tomou de seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, o qual comeu com ela. 7. Então, os olhos de ambos foram abertos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si cintas. 8. E último. Se você quiser seguir lendo, fique à vontade, mas iremos ler somente até aqui, tá bom? Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim ao ar do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eita! Que Deus abençoe então mais essa aula em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Espírito Santo abra os olhos do seu entendimento, ilumine a sua consciência, que você tenha um conhecimento pleno, que nós tenhamos o conhecimento pleno, a sabedoria do Senhor, o conhecimento do Senhor, e que esta verdade venha nos libertar, que essa verdade venha nos transformar cada dia mais, nos lembrando, nos trazendo de volta a identidade e assim ao plano original de Deus para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Então, beleza. Aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis, fala sobre a queda do homem, a queda da humanidade. Exatamente. Fala da tentativa de Satanás em destruir, em frustrar o plano original de Deus para a humanidade. Exatamente. Para a gente prosseguir com essa aula, nós temos que lembrar aqui, ou ter o conhecimento, e eu vou explanar sobre isso. Tem os textos, se não me engano, Ezequiel 28 fala sobre isso, Apocalipse também fala sobre isso, sobre a origem de Satanás. Quem é Satanás? Satanás, biblicamente, tá? Existe muito folclore, por aí, mas biblicamente, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. A Bíblia afirma que Satanás era um anjo, na verdade, um querubim ungido, tá? Um querubim ungido que estava sempre diante de Deus, ministrando, sempre levando as ministrações, se não me engano, a adoração a Deus, ok? E um anjo, um querubim lindo, lindíssimo, sabe, adornado de pedras preciosas e tudo mais, e ele não tinha esse nome de Satanás. Satanás significa enganador, mentiroso, opositor, acusador. Antes, o nome dele era Lúcifer, anjo de luz, certo? Então, este querubim ungido, Lúcifer, era um anjo de luz, assim como seu significado traz, o significado do seu nome traz. E este, por ser lindo, bonitão mesmo, cheirosão, sabe, pimpão, ao passear lá no céu, olhou no rio de cristal, e acabou que se achando muito bonitão demais. Então, o orgulho, a soberba, a altivez, a prepotência tomou conta do seu coração, de modo que ele começou a planejar dentro de si construir um trono acima do trono de Deus, e está acima do Altíssimo, aquele que vive para todo sempre. Amém. E este começou a implantar, a incutir essa ideia, essa ideologia no coração de muitos anjos, de muitos príncipes, de muitos seres celestiais, anjos de diferentes patentes celestiais, ok? E começou a planejar um montinho, de modo que
houve uma guerra no céu, certo? E os anjos de Deus guerrearam contra Lúcifer e seus anjos, aqueles anjos que ficaram do lado dele. E estes anjos eram uma terça parte dos anjos, de todos os anjos existentes no céu. E Deus não precisou nem sair do seu trono. O arcanjo Miguel, de uma patente um pouco menor, tá, do que Lúcifer, guerreou ele, o arcanjo, juntamente com seu exército, né? Porque um arcanjo, ele é como um general de guerra, ok? Aqui falando do nível da Terra, é como um general de guerra que tem suas tropas. Então Miguel fez guerra contra Satanás e os anjos que se rebelaram, e Miguel venceu juntamente com seus anjos, e eles foram lançados, Lúcifer e essa terça parte de anjos, de cima a baixo, ok? Eles foram lançados do céu para a terra. Foram lançados. E sabe o que significa o nome Miguel? É uma pergunta. Quem é como Deus? Quem é como Deus? E creio eu, né, que foi esta pergunta que Miguel fez, bradou, né, quando atirou Satanás, Lúcifer, outrora Lúcifer, de cima a baixo. E nisto, estes seres de luz, querubins, arcanjos, anjos, né, que foram lançados de cima a baixo, perderam, tá? Foram desconectados da vida. Deus é a vida. Logo, eles tornaram-se seres de trevas e de densas trevas. E Lúcifer tornou-se Satanás, opositor e enganador. Ok? E tudo isso aconteceu antes da criação de tudo que existe, do mundo e tudo mais. Ok? Do jardim, da humanidade, certo? E este mesmo Satanás, ele se transvertiu, ele personificou um animal, nesse caso a serpente no jardim, conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1. E ele foi enganar Eva, ele foi enganar a humanidade, enganar a criação de Deus, a autoridade, a coroa da criação de Deus, certo? E aqui ele começa a tentativa de frustrar o plano original de Deus. Então, para que você entenda isso que eu vou falar agora, você tem que ter entendido, ou tem que ter a informação daquilo que eu falei um pouco atrás. Então, como Satanás começou a colocar esse plano de oposição em ação, né? Como ele colocou? Bom, ele colocou enganando a humanidade, enganando Eva, juntamente com Adão, usando mentiras e sofismas, vendando ou cobrindo a verdade com a narrativa. E qual era essa narrativa? A narrativa de que Deus estava, e eu quero trazer para o presente, está nos privando de prazeres e alegrias. Essa é a narrativa principal que Satanás usa para vendar a verdade de maneira que muitos desde o princípio têm caído. A gente vai ver isso nesta aula e na próxima. Aí até hoje caímos, muitos caem, ok? Na tentativa dele de frustrar, de interromper o plano original de Deus para a vida de cada pessoa, de cada ser da humanidade. Certo? Então vamos ver aqui o texto. A serpente era mais astuta, versículo 1, mais que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher. Olha só, ele começa fazendo uma pergunta à mulher. Portanto, Deus vos disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Fez uma pergunta. Ou seja, Deus não falou que vocês não poderiam comer de toda a árvore do jardim? Aí a mulher vem, respondendo,
Não, falou que sim, podem comer de quase todas as árvores, mas do fruto de uma árvore, que é da árvore que está no meio do jardim dela, não poderia nem comer. Aí ela acrescenta, olha só, já estava caindo aqui, ó. Não poderia nem comer, tocar poderia. Deus não falou que não poderia tocar, mas ela acrescenta a mulher, ó, não poderia comer, vem no versículo 3, nem tocar, para que não morresse. Então a serpente, ela é facinha, né? Deve ter pensado. Essa tá facinha, tá até inventando mais do que ouviu, né? Mais do que foi recebido o comando, a diretriz, então vou pegar ela. Então a serpente, Satanás, disse à mulher, certamente você não vai morrer, ou vocês não morrerão. Aí aqui vem o bote, ó. 5. Porque Deus sabe, olha só, que no dia em que dele comerdes, serão abertos vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, olha o bote que foi dado. Deus está escondendo algo de vocês. Vocês precisam comer deste fruto. Quebrem a regra, né? Furem, saiam dessa diretriz que foi dada para a proteção de vocês. Porque vocês vão ver realmente o que vai acontecer e vocês serão como Deus. Vocês conhecerão o que é bom, o bem, vocês conhecerão o que é mal, o mal, vocês terão o que vocês serão donos de si mesmos e poderão fazer escolha de vocês, serem bons ou serem maus. Esse foi o bote. Chegou com um sofisma, com a meia-verdade e depois lançou a mentira. Versículo 6, olha o que aconteceu com a mulher. Viu, pois, a mulher que a árvore era boa para comer e que era agradável aos olhos e cobiçável para alcançar a sabedoria, tomou de seu fruto e comeu e deu também a seu marido, o qual comeu com ela. Aí o 7 já fala da consequência que até hoje nós vemos e vivemos. Então Satanás, com mentiras e sofismas. O que são sofismas? Sofismas são mentiras, né, misturadas com verdades, entendeu? Em uma verdade você incute 2, 3 mentiras junto. Aí você tem um sofisma, tá? Ou sofismas, que é, na verdade, mentira, né? Não deixa de ser mentira, mas não é de todo mentira. É uma mistura, uma mescla, tá? Isto é sofisma. Então Satanás começou ali fazendo alguns questionamentos, viu que tinha brecha e lançou mentiras e sofismas. Qual foi a mentira? Deus está privando vocês de alguma coisa. Deus está privando vocês de conhecer, de conhecimento. Deus está privando vocês de sabedoria. Humanidade. Foi isso que Satanás falou. E a mulher olhou para o fruto, que não sabemos se era uma melancia, uma jaca, né? Se era uma maçã, como muitos acreditam, se era um figo, não se sabe, a palavra de Deus não menciona, mas era um fruto, né? Porque a árvore produz frutos, xaracatá, é isso mesmo. Mas vamos seguindo aqui, ó. Viu, pois, a mulher que a árvore era boa para comer. A mulher foi atiçada na visão. Os olhos dela foram atiçados, né? E ela viu que a árvore era agradável para comer e que era agradável aos olhos e cobiçável para alcançar a sabedoria, tomou de seu fruto e comeu e deu também a seu marido, o qual comeu com ela. Então Satanás plantou e atiçou, tá? 3 coisas da mulher. Primeiro, os desejos da carne, os desejos naturais dela. E a mesma coisa aconteceu com o homem, tá bom? Segundo, a cobiça dos olhos dela e do homem. Terceiro, a soberba da vida dela
e do homem. O que são desejos da carne? Tem muitos significados, tem muitos conceitos, tá bom? E eu vou trazer aqui de forma resumida para você, aquilo assim, pontual, que importa, beleza? O que são desejos da carne? São vontades descontroladas. Ou seja, você não tem domínio daquilo que deseja, daquilo que tem vontade. Pode ser coisas boas ou coisas ruins, certo? Mas se descontrolado, é um desejo da carne. E pode ser também coisas pecaminosas, né? Desejo da carne. Coisas pecaminosas, coisas que são pecados. Coisas que são pecado, que fazem mal para a alma, para o corpo e principalmente para o espírito. Cobiça dos olhos. O que é a cobiça dos olhos? É desejar, olhar com desejo para o que não nos pertence. É não se contentar com o que tem e desejar o que é do outro. E querer fazer de tudo, né, ou maquinar no coração, na mente, ou fantasiar no coração, na mente, algo com o que não é seu, com o que é do próximo. Um exemplo, olhar para a mulher que não é minha, é de outro, e eu tenho minha mulher e eu não me contento com ela, então começo a fantasiar com esta mulher do outro. Isso é cobiça dos olhos, ok? E eu usei o exemplo da mulher, mas pode ser vários outros exemplos. Carro, casa, enfim, empregada, enfim, muita coisa. Terceiro, soberba da vida. O que é soberba da vida? É querer e achar-se superior a ou às pessoas. A alguém ou às pessoas. É orgulhar-se, é ser prepotente, é ser soberbo, tá? Isto é soberba da vida. O que aconteceu com a mulher? Ela desejou sabedoria. Ela desejou a sabedoria. E, gente, ela já tinha sabedoria. Deus, Provérbios fala que da boca de Deus sai a inteligência e a sabedoria. Ou seja, Deus vinha conversar com ele, gente, na viração dos dias. E a gente vê aqui claramente no versículo 8. Então ela já tinha acesso à sabedoria de Deus. E Satanás enganou, mentiu, implantou um sofisma e ela desejou algo que ela já tinha. Tá vendo? Que meleca, gente. Que meleca. Olha aí no que deu, né? Desejou algo que já possuía. Cobiça dos olhos. A mulher viu que a árvore era boa para comer, né? Então atiçou a mulher, na mulher e no homem, na humanidade, né, o descontentamento, o desejo, o desejo daquilo que ela não poderia, daquilo que a humanidade não poderia ter, o desejo pelo errado. Havia uma ordem que não poderia comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, porque se comesse, morreria. Então Satanás, com a mentira, atiçou isso. E o outro, soberba da vida. Satanás, ele falou, versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes serão abertos vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, atiçou, né? Plantou e atiçou na humanidade, na mulher e depois no homem, o sentimento, o desejo de ser superior. E olha que coisa sinistra, gente. Eles já eram imagem e semelhança de Deus. Gente, imagem... Pega uma imagem.
Agora faça uma cópia de uma imagem. Tá igual? Vai sair igual? Vai, não vai? Pega um sapato, um par de sapatos. Agora compra um semelhante a ele. Não vai estar praticamente igual? É igual, não é? Tá entendendo o que eu tô falando? Tá entendendo o que a mentira e o sofisma fez? A humanidade que estava em Adão e Eva, Adão e Eva, eles começaram a desejar algo que eles já eram, cara. Ai, Senhor, algo que eles já eram, já possuíam nossa, já desejavam. Que eles não precisavam desejar, na verdade. E, nossa, isso é sinistro, gente. Isso acontece até hoje. Você tá entendendo? Isso matou, isso trouxe uma consequência assim absurda que até hoje nós passamos. Fez com que a humanidade perdesse a identidade. E a gente vai ver aqui. Por quê? Porque ao mentir, implantar os sofismas, né, incutir essas três coisas, plantar e atiçar essas três coisas na mulher e depois no homem, ou seja, na humanidade, houve o pecado. Houve o pecado. E o salário? Qual seria o salário do pecado aqui? A morte. Né? A morte, mas não somente a morte, o desequilíbrio de vida. E essa morte foi uma morte física? Não, gente, eles continuaram vivos aqui, ó. Você pode ler no capítulo 3, capítulo 4, que eles têm filhos. Tem Caim, tem Abel, né? Os dois filhos, os primeiros descendentes deles. Teve outro filho também, Sete. Depois teve filhos e filhas. Tiveram filhos e filhas que não são mencionados os nomes. Ok? Eles continuaram vivos fisicamente. Eles continuaram almas viventes. Mas o espírito deles morreu. Porque foram desconectados de Deus. A imagem, imagodei, imagem e semelhança de Deus foi perdida. Foi excluída. Deixou de existir. Entendeu? Em outras palavras. O relacionamento que havia com Deus foi quebrado. A palavra de Deus diz que Deus é santo. Santo, santo. 3 vezes santo. Isso é um grau extremo de santidade, de pureza. Então, o Deus que é santo não pode ter envolvimento com o pecado. Não pode flertar com o pecado. Logo, a humanidade que havia tornado-se pecadora por causa de Eva e Adão foram afastadas de Deus. Tanto que eles são expulsos do jardim. Olha aí. E eles não poderiam mais ter intimidade, relacionamento com Deus. Por quê? Porque eles morreram espiritualmente, tornaram-se pecadores. Consequência. Então o relacionamento com Deus foi quebrado. A humanidade em Adão quebrou. E por isso a sua descendência passou a nascer afastada, desconectada de Deus. Porém, com uma grande ânsia de algo que não sabe o que é. O que é esse algo que não se sabe o que é? Né? É igual mulher. Mulher, às vezes, ela fala assim, tô com fome, né? Quero comer alguma coisa. Tá, aí você pergunta, mas o que você quer comer? O que você quer comer? Eu não sei, entendeu? Eu quero comer algo que eu não sei o que é. É semelhante a isso. Tá conseguindo pegar o exemplo? É semelhante a isso. Você tem uma necessidade, uma ânsia, uma necessidade de algo, só que você não sabe o que é. É algo que você tem a necessidade de ter. É um vazio, um buraco que você tem a necessidade de preencher. Que a humanidade tem a necessidade de preencher, mas não sabe
como preencher e o que preenche. Ou seja, a identidade foi perdida. A identidade foi perdida. Amém, gente? Espero que você tenha entendido perfeitamente. Se não entendeu, se ficou alguma coisa não entendida, comenta aí embaixo. Manda uma mensagem lá no meu número. Meu número já está aí em outros podcasts, né? Vou ver se eu coloco também aqui na descrição. Dê aquele like bacana, abençoado. Compartilha, vamos impulsionar esse canal. Se você tem gostado, tem aprendido muito, tem visto que é verdade aquilo que está sendo dito, tem acompanhado, tem lido. Gente, por favor, leva adiante essa mensagem. Leva adiante que essa mensagem alcance o maior número de pessoas, ok? No nome do Senhor Jesus. E haja um entendimento, né? As pessoas têm um entendimento da sua identidade, de quem elas são em Deus, de qual o plano original de Deus para a vida delas, de o que aconteceu aí no percurso, ok? Então na aula que vem nós vamos dar continuidade a essa aula, vou deixar um suspense, parando aqui que a humanidade perdeu a identidade, tá? Mas e aí, ficou por isso mesmo? O que será que aconteceu? O que vai rolar? O que vai acontecer? Será que tem solução? Você vai descobrir no próximo podcast, se Deus quiser. Então te vejo no próximo podcast, que Deus te abençoe, tchau!